Eu sou minha irmã de São José de Rochester, mas São José é de Nazaré. E minha cidade da congregação, onde tem nossa casa-mãe, é Rochester. Eu vou só começar a explicar a nossa conexão com Thomas Merton. Rochester é mais ou menos 2 ou 3 horas onde ele lecionava, antes de vir para os trapistas. E em nossa casa-mãe, nós tínhamos uma graça de ter um padre diocesano como capelão, que era teólogo na nossa universidade ao lado da casa-mãe. E ele dedicou muitos anos de escritos sobre Thomas Merton. Estes livros aqui eu tirei do nossa biblioteca, tudo é de William Shannon, que era este grande amigo nosso, que dedicou muito da sua vida para entender melhor a pessoa, a missão do Thomas Merton. E uma de nossas irmãs também escreveu este livro, que é sobre a questão de a natureza, o meio ambiente em que Merton viveu, né? E como isso marcou a espiritualidade dele. Ontem eu vi uma coisa interessante, que quando o Papa Francisco visitou os Estados Unidos, alguns anos atrás, ele deu uma fala no Congresso, e ele destacou 4 americanos que ele acha mostrou os valores, a ética, etc., que o povo americano podia desenvolver até mais. E era Thomas Merton, desses 4 pessoas. Então, até o Papa está bem por dentro da vida do Thomas Merton. Mas hoje à noite, nós estamos fazendo esta atividade em parceria com o IFTEG. E agradecemos a IFTEG e os alunos que estão presentes. A palestra pretende abordar a mística de Thomas Merton, monge trapista, numa perspectiva que chamaremos evolutivo. Iniciaremos sua biografia e personalidade e, em seguida, aquilo que conhecemos de sua psicologia, o olhar à espiritualidade. Queremos apresentar o Frei Edson Matias Dias, doutor em teologia da Faculdade Jesuíta, FAGE. Ele é mestre em ciências de religião, pós-graduado em psicologia e graduação em psicologia do Centro Universitário de Brasília. Ele tem experiência na área de psicologia clínica e a psicologia da religião, e também em teologia pastoral e espiritualidade. Atualmente, Frei Edson é o diretor do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, IFTEG, e coordena o grupo de estudos em teologia e psicologia. Queremos avisar que gostaríamos de convidar vocês de fazer perguntas ou observações e colocar isso no chat. E depois da apresentação de Frei Edson, nós vamos ter mais ou menos 30 minutos, ou de levantar a mão e fazer a pergunta, ou vamos usar as perguntas que já estão no chat. Então, com isso, eu passo a palavra para a nossa conferencista, Frei Edson. Muito bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar com vocês. Maura, obrigado pela apresentação, e vocês estão aqui. Para mim é uma alegria poder falar um pouco, conversar. Eu gostaria muito que fosse presencial, eu estou numa saudade danada do presencial, acho que todos nós estamos, né? Quem sabe aí nos próximos a gente pode sentar junto e conversar olho no olho, mais próximo, quem sabe fazer uma forma híbrida também, né, para dar oportunidade para aquelas pessoas que estão mais distantes. Bom, primeiro eu queria falar, assim, do lugar da minha fala, né, eu acho que isso é importante,
a irmã Maura me apresentou aí a partir do currículo meu, e a gente falar da mística de Thomas Merton, eu estava assim, hoje pensando, e quando a irmã foi falando o meu currículo, eu comecei assim, nossa, quantas personas, né? Quantas máscaras, quantas funções são necessárias, né? Mas que são ministérios, né? Apenas que possamos, por graça de Deus, jamais apegar em extremo e, quem sabe, a gente conseguir tirar essas máscaras, né? Como diz o Jung, tirá-las do rosto sem sair a pele do rosto junto, né? Porque a mística do Merton, eu estou aqui na cabeça Eckhart, não sei porquê, né? Mas tudo bem. Vai justamente nessa direção, né? A gente vai ver daqui a pouco, conversar um pouco sobre essa questão dessas nossas atividades, dessa busca que, no decorrer da vida, nós vamos assumindo para nós, né? Como uma esponja que vai no meio da água, vai se encharcando, às vezes no meio social e cultural, nós também vamos ficando embebidos de tantas máscaras, né? De tantas personas necessários, tantos papéis, às vezes necessários, mas que são apenas papéis, né? E aí, às vezes, a gente edifica todo o nosso eu, né, toda a nossa realidade, e achamos que a nossa vida é simplesmente aquelas imagens que nós criamos. Mas tá bom, eu gostaria de começar com vocês, além deste início, falando assim que a mística sempre é um adentrar diante do mistério, sempre um tirar as sandálias, sempre necessário um estado de humildade, de humus, né? De humildade, onde que aquilo que para nós hoje, para nossa sociedade, para nossa cultura é ruim, ou seja, estar desapegados, né, de nós mesmos, não pretender ter ganhos, né, mas sim temor diante do mistério e ser encantado por esse mistério e falar a partir deste mistério, né? Ficar, como diz Francisco de Assis, ser castos como a água, né? Transparentes como a água, e deixar que Deus perpasse a nossa vida. É um desafio, né? Eu acho que é uma pretensão aqui que nós fazemos, né? Quem estuda aí a mística, os místicos, as místicas, sabe que por vezes podemos cair só no caminho intelectual, só o falar da mística, que, é claro, ajuda, como o Merton também no início da sua caminhada, ele, o conceito de Deus, aquilo que ele ouviu em algumas leituras e ouviu, ele começa o processo de conversão, nós também, claro, podemos usar, né, da nossa linguagem, da nossa fala, da pregação, das leituras, para ser tocado, deixar ser tocado pelo mistério, como a música nos toca, né? Como a música nos toca, o poema nos toca, né? E fala da vida. Eu acho que sempre essa postura de respeito e umidade, né? Esse chão humus, né? Úmido que é fértil, né? E aí a gente fala de umidade, né? Umidade nesse sentido, humildade. Muito bem. Eu gostaria, assim, de falar que o Thomas Merton, a gente, assim, para começar a adentrar, né, eu creio que muitos de vocês já estão nessa caminhada, já leram algum livro, algum texto dele, mas aqueles que estão, assim, talvez queira uma indicação, né, para iniciar esse processo de leitura do Merton. Então, claro, primeiro a sua biografia, tem aí umas 2 edições, essa aqui é da Vozes, mas tem uma mais recente, que é da Petra, eu acho, se não me engano. Aí também tem outros comentadores, né?
também no canal da Associação Thomas Merton, também tem algumas conferências, tem pessoas muito gabaritadas, muito mais do que eu, que já está nessa caminhada do Comerto há bastante tempo, né? Então, é importante vocês também dar uma olhada no canal da associação e também de outros estudiosos. Temos o Faustino Teixeira, que faz um estudo a partir da ciência da religião, né? É uma abordagem mais específica. Também tem outros teólogos também e psicólogos também que fazem aí a leitura de Merton. Livros assim que faz uma introdução à história, à sua biografia, as suas principais, vamos dizer assim, ideias. Então, este aqui, vocês conhecem, né? Místico e Compaixão, do Bertelli, Getúlio Antônio Bertelli, e também esse aqui do Sibelius Pereira, Thomas Merton, Contemplação no Tempo e na História, e tantas outras dissertações e teses de doutorado que a gente vai encontrar aí nos bancos de tese das universidades. É fácil a gente encontrar. Isso nos ajuda assim a um caminho, né? Claro, paralelamente, para a gente não ficar assim muito só na pesquisa, né? A gente, claro, pode começar a ler de forma muito tranquila, né? Mais pausada. Esses livros do Merton não são livros assim que a gente lê uma vez e simplesmente fala que leu, não, né? A gente volta, a gente escreve, rabisca do lado, anota, né? Retorna. Então, para assim animar aqueles que não têm uma leitura ainda do Merton, então livros como este aqui, Na Liberdade da Solidão, textos pequenos, reflexivos, que dá para meditar uma semana cada texto. Ascensão para a Verdade, Novas Sementes de Contemplação, e tantos outros aí que podem nos ajudar a fazer esse caminho inicial na mística de Merton. Muito bem, eu gostaria também de colocar aqui no início um texto bíblico, tá? Para que sirva de motivação, de meditação e reflexão para nós. Jeremias, né? Muito bem, recomendando acessar a página internacional também da Associação Thomas Merton. Muito bem, depois aí, quem tem facilidade na língua inglesa pode adentrar também na página internacional. Então, Jeremias, palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Bom, isto é um trecho de Jeremias e eu queria também um texto do Novo Testamento, o prólogo de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Muito bem, nossa origem, nossa formação, nosso sustento, aquilo que nos faz ser o que somos, aquilo que nos mantém agora, que nos gera, que nos move, é esta vida que é a que nós somos, por participação nesta vida divina, no Filho Divino. Então, esta origem de todas as coisas, tá? Este fundamento primeiro, verdadeiro, originário, e quando nós vamos falar de mística e espiritualidade, não há como a não ser partir daí. Se simplesmente eu parto de uma análise das ciências,
dificilmente eu posso ter construtos bonitos, né, e bem feitos, estruturados, de acordo com a metodologia proposta. E vai ter textos magníficos, como nós temos, dissertações, teses. Porém, claro, sem a experiência ou sem este ser tocado pelo mistério, quando nós falamos de mística, pode ser que, sem isso, a nossa fala saia como que um violão desafinado, né? Pode até ser bem construído, mas, por vezes, aí sem esta encarnalidade, né? A vida dos homens e das mulheres, né? Encarnados. Então, por isso que, quando vamos abordar a mística, é necessário a gente ter esse fundamento básico da fé. Não que seja impossível outras ciências estudarem, como a psicologia, né? Como a sociologia, a antropologia, claro, sim. Porém, é preciso a gente entender que somente fala do amor aquele, e fala aquele que ama, né? Aquilo que transborda. Como diz Adélia Prado, o ser poético, né? Só poetiza aquele que está tomado pelo ser poético. E aí é necessário, né, nesse caminhar da mística em Merton, para que a gente não fique perdido simplesmente em abstrações, é necessário a gente tanto aprofundar a vida da experiência de oração pessoal, da meditação, como também sempre ter junto de nós a meditação, essa meditação e a reflexão. Reflexão tanto dentro da espiritualidade, como também dentro da teologia, né? Aquele que crê e caminha quer, com isto, aprofundar e conhecer mais para amar, né? É assim. Então, aqueles que querem, então, precisa associar outros estudos, né? E boa parte de vocês já fizeram isso. Acredito que a maioria aqui são filósofos, teólogos, né? Mas também aqueles que pensam em aprofundar, é necessário ler coisas assim que, por exemplo, teologia fundamental, né? O estudo da teologia, a antropologia teológica, antropologia cultural. E por que a gente fala isso quando nós vamos abordar o Merton? É porque ele próprio fez esse caminho, ou lidou com várias abordagens, né? A sua busca foi uma busca que resultou e resultava em mais procura, em mais reflexões na psicologia, na filosofia, na teologia, nos padres da igreja, né? Na psicanálise, Jung, nos nas novas abordagens da psicanálise, novas escolas que iam se formando, né? Então, Merton fazia esse caminho. Mas por que ele também estudava estas ciências, né? A gente talvez precisa também, ao estudar o Merton, a gente perceber o contexto que ele está. É necessário a gente perceber isso. Em que contexto ele está inserido, né? Ele entra no mosteiro justamente no período, saímos naquelas décadas de 20 da Primeira Guerra e já está sendo construído, já está sendo formado o chão para uma Segunda Guerra Mundial, e Merton entra justamente nesse período da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo dividido, um mundo onde que a esperança é baixa, é pequena, onde as trevas, né, surgem, o egoísmo, o fechamento surge por todos os lados. Então, é nesse contexto muito instável, muito belicoso, né, que Merton adentra no mosteiro. Sem falar de todo esse processo inicial, vamos lembrar aqui que essa proposta também que eu fiz para vocês, nessa fala minha, também lembrar da sua caminhada na infância, né, e na adolescência, de modo bem rápido. Vocês podem achar isso também de forma resumida aí na página da Associação Tomás Merton, né, no
tem uma cronologia lá, então dá para olhar os detalhes. Mas o que a gente precisa perceber é que ele, quando a gente vai estudar a sua vida, a gente percebe como que aquele que está assim meio largado no mundo, sabe? Em que sentido? Primeiro, ele perde a mãe muito jovem, né? 6 anos de idade. Sua mãe desenvolve um câncer e então ela falece muito cedo. E mãe e pai artistas, né? Tem esse contexto, né? Criativo. E o seu pai, depois, principalmente depois da morte da esposa, ele para vender os seus quadros e conseguir, né, pintar melhor, procurar melhores paisagens, ele anda para vários lugares. Então, Humberto inicialmente acompanha, né, para um lado, para o outro, vai para uma escola, vai para o outro, e ele sofre e tem sofrimentos e dores neste processo, né? É como alguém meio sem ninho, né? Ao mesmo tempo que este, talvez, a possibilidade de desenvolver si mesmo, né? A possibilidade da liberdade, mas também a liberdade tem seu peso, a liberdade tem as suas consequências. Ser si próprio, né? E já exigido tão cedo, não é fácil. Por isso que na adolescência ele tem um tempo ali meio muito fechado nele mesmo, né? Alguns falam, né, que sempre ele estava com um copo na mão, sempre ele estava procurando ali viver a potência de sua vida, né, de forma bem egoísta, né, fechado em si. Ele, na sua autobiografia, vai dizer que passava por como que numa floresta escura, uma floresta negra, né, neste tempo. Então, isso a gente deve considerar nesse processo seu. A nossa vida, o segmento da experiência religiosa, no caminho religioso, no segmento de Cristo, se dá dentro da vida de cada um, né? De forma bem encarnada. E é nesta vida que, pouco a pouco, ele vai se abrindo, né? Pouco a pouco vai questionando e procurando uma resposta para tudo aquilo que ele está vivendo. E aí, nesse período de 20 e poucos anos, que você já sabe que ele primeiro procura os franciscanos, né, tá meio assim, porque parece que não vê muita vocação nele, e parece que para nós, eu sou franciscano capuchinho, mas o que nós temos de Tomás Mertos hoje, né, por graça de Deus, graças a Deus que ele foi trapista, mas é só brincadeiras à parte, mas vamos lá. Então, esse homem, né, meio perdido, solto no mundo, mas, ao mesmo tempo, quer possibilidade de liberdade, né? Quer possibilidade de fazer escolhas, de construir e descobrir, né? E desafiar este mundo de tantas máscaras e tantos apegos, né? O peso de ser si mesmo, estar no deserto da existência. Então, quando o Merton vai tocar no assunto do deserto da vida, né, dos desertos, na realidade, a vida é um grande deserto, né, nesse sentido. Então, de certa forma, a gente pode considerar que essa vida antes do mosteiro tem tudo a ver com a vida no mosteiro, que é justamente encontrar... para desapegar de tudo isso, é preciso lidar com o deserto, a ausência, né, das referências próprias. Então, ele viveu infância e juventude, dor e solidão extremas, né? A gente não pode desconsiderar isso. E onde que ele vai procurar, primeiramente, tentar ali encontrar respostas, né, ou reflexões? Na filosofia existencial, Heidegger, Kierkegaard, né? Camus, Marcel, né? Na teologia, Bultmann, Tillich e outros, né? Na psicologia, a psicanálise. E a psicanálise,
aparentemente, parece que ele não gostava muito de Freud, mas, ao mesmo tempo, não gostava nesse sentido que não concordava, né, com a teoria puramente sexual, mas ele lia bastante Freud. E ao mesmo tempo, também a questão da psicologia junguiana, né, psicologia de Carl Gustav Jung, que também foi leitura, né? Fora os livros, né, de literatura, romances, e que ele gostava muito. E fora também a espiritualidade zen. Então, de certa forma, a gente vai perceber que na mística de Merton sempre tem a questão da liberdade. E como eu usei lá o prólogo de São João, esta liberdade ela está no fundamento da própria experiência cristã. A experiência, a prática cristã ou a mensagem cristã, ela não é uma mensagem para constituir massas uniformes, né? Nunca foi, nunca será. Ela não é uma mensagem onde que o indivíduo, ao ser batizado, ele adentra no corpo e se confunde no corpo, né? Sendo uma coisa só, que nem corpo né? Seria algo sem identidade. Não, é justamente o contrário, né? Quando se adentra no corpo, que é a igreja, se torna um dom para frutificar, se torna um dom exclusivo dentro da comunidade, onde a comunhão se forma pela união dos dons, não pela uniformização, né, dos dons. Não, jamais isso. É pelos dons que é partilhado e acolhido como riqueza, como um grande baú, né, riquíssimo. Cada um manifestando o poder e a graça de Deus que nos deu tamanha possibilidade de ser nós mesmos. Mas ser nós mesmos não quer dizer ser aquele eu falso, né, que ele vai trabalhar muito em seus textos, né, de fazer o que a sociedade quer, o que o outro quer, né, ou as minhas expectativas, né, que foram introjetadas em mim mesmo. Né? Não é isto. Né? É realizar aquilo que Deus planejou desde o ventre materno para nós. Né? Planejou de frutificação, né? E não de coisa pronta. A semente que desabrocha, e nós, como co-criadores, vamos desabrochar e fazer germinar e potencializar, por graça de Deus, sempre na participação da graça. Né? Todas as vezes que eu falar nós aqui, sempre tem nessa participação, né? Senão não seremos, estaremos mais para os pelagianos, né, do que para cristãos. Então, é nesse sentido. Então, ser si mesmo é uma obra para a vida toda. E sempre o si mesmo aquém, né, deste eu nosso, que muitas vezes, como ele vai dizer naquele livro, A Experiência Interior, quando a gente diz eu, né, que realmente tenha eu ali, alguém presente, não a imagem que eu faço de mim mesmo, ou que os outros fizeram de mim, ou das minhas expectativas, ou das expectativas das pessoas, né? Quando eu dizia no início, né? Currículo tem teólogo, psicólogo, diretor, um monte de coisa, né? Mas tudo isto são papéis, né? Imagina a gente, como diz o Jung, né? Se a gente identificar tal forma com essas funções, o que seria de nós, né? A gente ficaria neurótico, como aquela pessoa que talvez seja professor na sala de aula e em casa ele quer ser também professor em vez de ser pai dos filhos, né? Ou é um militar e o militar quer tratar os filhos como se trata os subalternos lá do quartel, né? Então, ou seja, não consegue desvencilhar dessa máscara, né? Deste algo que grudou e já desconhece a si mesmo, o perder-se a si mesmo. Aí que eu trago outro texto bíblico para ilustrar isto, né, essa questão do perder a si mesmo, e vocês, como eu também, talvez mais eu, que já estou careca de saber, né, saber de um saber racional, mas um saber experiencial nem sempre é fácil,
A gente precisa meditar sempre de novo o mesmo texto e colocar-nos como uma pedra dura diante da água até que bate, né? Vai batendo até que fura. E ainda a pedra fura, mas às vezes a gente fura, mas depois volta fechada. Então, esses altos e baixos da nossa condição. Aí eu trago um texto para a gente falar desses passos que parece que a gente vislumbra, né? A partir da mística do Merton e associado aí à psicologia, que essa é a minha proposta, a gente precisa olhar a nós mesmos com o olhar de Deus. Mas só que para isto, nós podemos, sim, talvez usar aí a psicologia, a filosofia, partes da teologia, uma teologia crítica, né, reflexiva, que move, que inova, né? Inova não no sentido de romper os fundamentos, mas inova no modo de olhar para os fundamentos e falar dos fundamentos. Essas áreas nos ajudam muito a fazer o quê? A fazer um caminho de adentrar neste mistério que eu falei inicialmente, como Moisés diante da sarça, onde que estes instrumentos, psicologia, teologia, filosofia, antropologia, esses instrumentos podem nos auxiliar como que ferramentas, instrumentos para a gente enxergar, né? Porque os pais do deserto e os grandes, os pais da igreja, os grandes místicos fizeram isso, né? Olhar para a nossa condição necessitada de resgate. Gente, hoje é tão difícil falar sobre isso, vocês já sentiram isso? Depois vocês perguntam, a gente partilha. Porque, normalmente, o discurso religioso hoje, aqui também existe uma preocupação minha pastoral, né? Que eu trabalho também com os grupos e movimentos, tão difícil hoje falar, né? E aí a gente tem que encontrar os caminhos, e talvez a psicologia nos ajuda nisso, falar da experiência religiosa cristã, que não é a água com açúcar, que não é para ser adocicada, mas também não é para ser usada como chicote, claro que não, mas que é para limpar o terreno e realmente fazer brotar e perceber o jardim e a riqueza que existe, e essa riqueza, muitas das vezes, maior parte das vezes, é contra a nossa visão atual de homem, de cultura, de sociedade. É tão contrário que eu e vocês, a gente concorda que o mundo está na situação que está hoje, né, porque realmente está seguindo uma compreensão totalmente equivocada da criação de mundo, né, de tudo, de sociedade, de manutenção das nações, que é o que? O poder, a violência, a ganância, né, que está tudo aí. E a religião, quando está sendo instrumentalizada para isto, né, guerras justificadas pela religião. Então, o texto é Atos 9, 1:6, a conversão de Paulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Esta experiência do encontro, da luz que vem ao encontro, iniciativa do Senhor, da luz que vem ao encontro e faz cair, né? O faz cair aqui, é claro que é, talvez, entre aspas, porque a gente cai mesmo
por ficar tonto, né? Ficar sem direção perante esta luz que ilumina. E esta luz tem tudo a ver com o prólogo que nós falamos lá no início, né? Nesse sentido que eu estou dizendo aqui. Esse resplendor, algumas traduções, esta luz que o envolveu, esse resplendor, esta vida divina que é doada a nós e é revelada de forma esplendorosa. Nós partilhamos da vida divina. E nós, envolvidos em tantas preocupações, em tantas máscaras e personas, né? E Paulo está aí totalmente recheado disso, né? Ele quer ser ali o defensor fiel da lei, né? Aquele que é rígido, que realmente veste a capa, né? Veste a roupagem, veste esta persona. E ele vem esse resplendor e ele cai por terra. Cair por terra. É isso que talvez a filosofia, a teologia, a psicologia pode nos ajudar. Cair por terra, voltar primeiro iluminado por essa luz, porque se a gente voltar sem ser iluminado pela essa luz, gente, meu Deus do céu, né? A gente não vai dar conta, né? Não vai dar conta, porque a gente ou vai cair numa depressão, ou vai cair, né, nesse sentido de autopunição ou de rejeição de si próprio, né? Mas é iluminado pela essa luz, cair por terra. Cair por terra, a gente lembra do homem terroso de Adão, né? Aquele que aparta de Deus, que apartou-se de Deus. Então, voltar para si, né? Como que olhar um momento para o próprio umbigo, e a gente vai lembrar, acho, da primeira morada de Santa Teresa, né? Irmãs, seria uma lástima a gente não conhecesse nós mesmas, né? Seria uma lástima, seria um desatino, né? Que Santa Teresa vai dizer. Se nós não conhecemos nem a nós mesmos, né? Então nós não sabemos, não estamos nem na parede do castelo, né? Estamos aquém do castelo, não conseguimos adentrar nós mesmos, porque o óbvio, não conhecemos a nós mesmos, né? O básico de nós mesmos. Mas também nessa mesma morada, se não me engano, no início da segunda, ela vai dizer, olha, mas cuidado, porque é necessário, né, ver esse homem terroso, essa mulher terrosa, né? Aqui já fazendo uma paráfrase com o texto aqui. Em que é necessário olhar? Mas não podemos ficar atolados, né? Não podemos ficar presos aí. Mas também não podemos fechar o olho. O que acontece hoje, a nossa dificuldade, talvez, de tornar o Humberto e a sua espiritualidade, sua mística conhecida, é justamente o fechamento a esse processo, né? Onde que a oração tem que ser agradável, o segmento de Jesus Cristo tem que ser satisfatório, tem que me trazer resultado, eu tenho que estar bem, eu tenho que baixar a minha ansiedade, né? Por isso que ele vai dizer, né? Quando a gente lê o início desse livro aqui, a experiência interior, né? A gente, nossa, que pessimismo do Merton, né? Quando ele vai falar os psicólogos e aqueles que ficam de plantão com positivismo patético, né? Onde que acha que vai encontrar a luz em algum lugar deste mundo, né? Essa luz que nós mesmos produzimos, né? Então ele chama isso de uma visão positiva patética, né? Onde que realmente não se encontra, né? Nós não produzimos essa luz, nós somos reflexo dela. Então, esse voltar para nós mesmos, né? O cair por terra, parece que isto hoje é extremamente difícil, né? E eu falava sobre a questão da teologia pastoral, esse falar sobre Deus na pastoral, com Deus na pastoral, né? Sendo presença de Deus no meio do povo, escutamos muito, né? O que a fala de Pedro disse a Jesus, né? Não, Senhor, que não aconteça isso com o Senhor. Aí o Senhor vai dizer, olha, afasta de mim, Satanás, né? Porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. O quê? Poder, solução, satisfação pessoal, né?
Então, assim, o segmento e a proposta mística não é uma realização de nós mesmos, mas uma realização de Deus em nós. Aí a gente lembra da psicologia de Carl Gustav Jung, que a nossa vida seja uma realização do inconsciente, da potência do inconsciente, ou lembrando do Michel Henry, um filósofo francês que refez uma leitura da fenomenologia, né, de Husserl, Heidegger, que sejamos vida na vida, né? Que sejamos a nossa vida com o vizinho menor na vida divina, que sejamos filhos, com letra minúscula, no filho, né, com letra maiúscula. Então, a encarnação, né, os desdobramentos se dá a partir da nossa abertura e da graça de Deus neste mundo. Somos, assim, co-criadores, pão para o mundo, né? Fermento para o mundo, fermento para a massa, nesse sentido, luz que foi feito para colocar bem alto, para iluminar, mas aí sempre enraizado aí nessa graça de Deus, nessa experiência interior. Então, esse voltar, né, a gente pode, sim, a psicanálise pode ajudar bastante, né, nesse processo de, vamos dizer, de patamares, né? É ruim dizer assim, né, patamares, etapas, né, porque a gente pensa nesse sucesso, né? A gente tem essa ideia na nossa mente, né, de realizações, né? Mas a gente tem que ter, é preciso ter à disposição e se colocar neste lugar de solvência, onde que nós seremos purificados como ouro, né? No candinho. Então, apesar que purificado aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que não é um ponto puro, né? Que nós vamos chegar. Tem essas mentalidades aí, né? De santidade, que não é um caminho que é proposto hoje por muitos pregadores aí do nosso meio popular, né? Mas é um estado já pronto, nós vamos chegar e vamos ficar perfeitos, né? Isso é totalmente um absurdo, né? Não existe exatamente isso. Isso aí é um erro, né? Então, parece que a psicanálise, ela nos joga, a psicanálise e também a grande parte da filosofia, ela também nos joga numa situação assim, a filosofia existencial, diante da realidade nua e crua, né? Quase na beira do precipício, quase ali na antessala do desespero, né? E aí que é o salto da fé, né? Aí que é o salto no escuro, né? Essa luz que Merton vai dizer que é tão escura, né? Tão escura no sentido que nos cega, como cegou Paulo, né? Que nos faz não ver direito como nós gostaríamos de ver. Então, nós caminhamos, a mística caminha sobre o mar do sem sentido, na corda bamba, como um barquinho no grande oceano, sem saber exatamente o vento e o rumo, né? Mas a gente está ali fazendo a nossa parte, remando, e na entrega de Deus, a Deus, né? Vencer o desespero e a ilusão existencial e viver uma vida autêntica. Aí eu lembro de novo do que eu estudei a partir desse filósofo francês, do Michel Henry, que essa capacidade de ser nós mesmos, essa ele chama de epseidade, que é nos dada em Cristo, é algo tão próximo de nós mesmos, tão próximo, que é difícil para nós hoje lidar com o que é simples, né? Com aquilo que é mais simples. Nós fazemos tanto barulho, né? Tanto espetáculo hoje na cultura, na religião, né? As nossas práticas celebrativas viraram verdadeiros círculos de Soleil, né? Na religião, tudo tem que ser muito estimulante, né? Nada pode me gerar, pode me deixar numa situação tediosa. Eu tenho que ser estimulado o tempo todo, né?
E aí a gente se perde da gente mesmo e ficamos perdidos nesse mar, nesse marabalismo, não sei dizer direito, de feira, né? Então, de espetáculo, de coisas, e nos perdemos. Aí estamos longe do castelo, estamos longe de ser nós mesmos. E apegamos, na insegurança, vamos apegando ao que a sociedade espera de nós, o que os familiares esperam de nós, né? E esquecemos a via mais essencial, que é aquela geração primeira que nós lemos lá em Jeremias e também lá no prólogo, né? A luz era a vida dos homens. É necessário encarar as nossas sombras. É necessário olhar nossas trevas. É necessário integrá-las. Integrá-las não quer dizer realização, né? Mas saber do mundo sombrio que habita em nós também. Quando nós buscamos só os aspectos luminosos, né, vai gerar aquilo no sentido social, né, quando várias pessoas buscam isso, uma nação busca isto, vai gerar o que gerou, o nazismo, né, a cegueira que provoca a guerra hoje, né, tudo isso é resultado desse perder de si próprio. Sem tal confronto, sem esse dobrar sobre nós mesmos, assim, iluminados e fortalecidos pela graça de Deus, sem conhecer esse homem terroso, né, nós não vamos, assim, adentrar nessa mística que nos apresenta o Thomas Merton. Talvez esse desafio, se a gente olhar para a psicologia junguiana, e aí a gente vê essa personalidade do Merton, que a infância, a adolescência, né? Que o Jung, ele fala muito desse processo, ele usa uma comparação, né? Como o nascer do sol e o meio-dia e o pôr do sol, né? O nascer como até o meio-dia, esse processo inicial da juventude, né? Até chegar ao pico, a meia-idade, e depois o declinar do sol. Então, no início, existe uma necessidade muito grande de fortalecimento da nossa personalidade, né? dos nossos papéis. Isso faz parte da vida, e parece que Merton, de certa forma, buscou isto, né? É natural da personalidade de todos nós. Estudou, né? Se formou, procurou, assim, viver o que a sua adolescência era oferecido, a juventude, e depois começou a buscar. Até mesmo a gente pode falar que no início da conversão religiosa também existe esses processos de revestimento, né? De personas, é natural isso. Só que isso, com o tempo, com a idade, a gente vai percebendo, e lógico, com a meditação e a reflexão e tudo que ele tinha de aparato dentro de um mosteiro, ele vai rompendo essa casca, né? Vai rompendo essa casca. Nós temos ainda quantos minutos, irmã? 10 minutinhos? 9 minutos? O total foi 1 hora, então mais 10 minutos. Tá. Para ter tempo para perguntas, né? Sim, ótimo. Então, assim, nisso que eu estou falando, é necessário, então, partir, romper essa ideia de busca de realização pessoal. Ninguém adentra no caminho, como ele diz nesse livro, A Experiência Interior. Ninguém entra querendo ser contemplativo para associar mais uma função ao nosso eu, porque isso é um absurdo, né? Isso é justamente o contrário da caminhada, né? É justamente fabricar outra imagem de si mesmo, né? Se parecendo santo perante si próprio, né? Então, romper isso, romper essa ideia que nós temos social, cultural, de meditação igual bem-estar, né? Ou simplesmente encarada ou buscada por isto, não que ela, por vezes, não cause isto, né? Santa Teresa mesmo vai dizer, por vezes acontece consolações, né? Mas esse não é o mais importante, né? E aí a gente percebe que a meditação cristã, a oração cristã, nunca é uma busca de realização pessoal, nesse sentido egóico, egoísta, mas da realização de Deus em nós,
É necessário voltar ao originário que nós somos, anterior, né, a tudo isto que nós vamos fabricando para nós. Então, o silêncio, né, talvez ele vai dizer em outro livro que talvez o nosso papel seja fazer um pouco, né, um esforço e um pouco do silêncio necessário, né, um pouco de silêncio para que Deus seja em nós. Talvez isso é a nossa parte, né? E aí é claro, né, ele fala isso, mas a gente sabe também aí auxiliado com a graça de Deus. Então, partindo do reconhecimento de nossas trevas, iluminado, né, pela luz, e buscar o resgate. Por isso que Thomas Merton rezava sempre, né, a liturgia das horas, sempre lembrar que no início da liturgia das horas, vinde, ó Deus, em meu auxílio, né? Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Rezava todas as horas e sempre de novo, vinde, ó Deus, em meu auxílio, né? E se é um pedido de vinde auxílio, não é simplesmente para dizer que nós somos piedosos, não, é uma consciência clara da nossa condição terrosa, né? De homem e mulher que precisam de resgate. Mas precisamos, para não cair de nenhuma forma em nenhum pessimismo, né? Quando fala que não existe nenhum positivo, não uma visão positiva, uma luz em algum canto do mundo, é justamente dizendo que não nasce luz do egoísmo, né? Mas precisamos ter o pé fincado na experiência, numa esperança invencível, que é a esperança cristã, a esperança dom de Deus, onde que ela é anterior a todas as máscaras, todos os nossos afazeres, né? Então, essas afazeres no sentido, não está no afazer, mas está na força de Deus, né? A mensagem cristã não pode, hoje, né, ser diferente ou ser adocicada. É claro, precisamos encontrar os caminhos, né, neste mundo que está fragilizado, já dolorido, sangrando, né? Nós precisamos encontrar os caminhos da compaixão, precisamos encontrar uma linguagem, seja na fala, no símbolo, na partilha, no encontro, na proximidade um dos outros, que possamos aí despertar, né, para este caminho. O esquecimento do caminho cristão é muito presente hoje pela interpretação mágica da vida religiosa, né, cristã hoje, pela preguiça, existe uma preguiça tremenda no nosso meio, que é principalmente reflexo de uma cultura do estímulo, né? Então, nós vemos o que nós queremos, a hora que bem entendermos, queremos ver um filme, eu vejo a hora que eu quero, como eu quero. Eu estou falando aí, claro, de quem tem essa condição, né? Não temos mais paciência, a meditação para muitos virou tédio, né? Não consegue ali suportar a si própria, preciso mais distrações e mais distrações. A própria religião, a prática religiosa aí de massa virou uma distração, um entretenimento, né? E aí que vem o trabalho que a gente pode desenvolver na partilha de textos como esses de Merton. A mística de Merton se apresenta hoje para o dia a dia, se a gente for assim apresentar direto, né? Aqui nós estamos num grupo de reflexão, mas se a gente chegar assim direto, mesmo assim na nossa convivência cristã, dos movimentos pastorais, né? Ela é para os ouvintes intragável, né? É impossível. Isso não é cristianismo, né? Então é essa dificuldade mesmo que existe perante esse mundo, né? Bom, gente, era um pouco disso. Lógico, tem muito mais para a gente falar de Merton, podemos escolher vários outros textos, mas eu acho que está bom para a nossa reflexão. Eu gosto muito quando está presencial, porque a gente erga a mão e a gente interfere, né? É bem interessante. Mas estou à disposição, agradeço. É um prazer estar com vocês, tá bom? Abraço e estou esperando a contribuição de vocês e aquilo que eu puder responder, porque não sou tão especialista em Merton assim. Obrigada, Frei Edson.
Eu acho que você levantou muita coisa e muito para reflexão. Agora, tem perguntas e algumas pessoas podem continuar fazendo perguntas. Vamos ver se até 9 horas dá para responder. Vou começar